Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. Época em Destaque. O editor executivo do Infoglobo, Diego Escosteg, já está conosco. Tudo bem, Diego? Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite aos ouvintes. Diego, fica cada vez mais difícil para alguns políticos brasileiros se livrarem das acusações de fisiologismo, né? A gente pode pegar aí como gancho esse episódio envolvendo um garoto de 19 anos que era responsável por autorizar pagamentos a fornecedores no Ministério do Trabalho, ou seja, estava sob sob decisão dele o destino de altas somas, e ele foi justamente um apadrinhado do PTB, né? É difícil exagerar o quão presente, né, e enraizado é o fisiologismo no Brasil, né? Realmente esse caso é notável, extraordinário, porque demonstra a que ponto se chega hoje na ânsia de se nomear pessoas de partidos políticos para cargos que deveriam ser preenchidos mediante critérios técnicos. Então, indicar um jovem de 19 anos sem qualquer qualificação para cuidar de uma montanha de dinheiro público, né? Não faz sentido técnico, não faz sentido institucional, não faz sentido econômico, só faz sentido de gestão, né? Só faz sentido político e da pior política. A gente vê episódios de fisiologismo, de apadrinhamento político, que costuma ter como causa casos de corrupção, na verdade, e é importante lembrar como a gente acaba ficando num círculo, né? Porque o Roberto Jefferson, do PTB, lá atrás, né, em 2005, quando ele denunciou o mensalão, ele denunciou precisamente um esquema do PT de distribuir nacos do governo para partidos aliados e fazer, chamando, né, como ele usou, a expressão que ele usou foi fábricas de dinheiro dos partidos. Então, segue a vida e tantos anos depois, o mesmo PTB do Roberto Jefferson, embora numa indicação de outro líder partidário do PTB, né, de Jovair Arantes, líder do partido na Câmara, incorre na mesma prática, né, que na verdade nunca foi abandonada. Então, o que parece preocupante, né, Débora, é o fato de que a gente passou pelo mensalão, pelo um trauma enorme, né, e uma depuração enorme, a gente passou pelo Petrolão, pela Lava Jato, né, a Lava Jato agora faz 4 anos, e os governantes em Brasília, e não só em Brasília, ainda não aprenderam, não se enquadraram, né, de que esse método de negócio de barganha política, em que um político oferece apoio a um presidente ou a um governante e recebe de volta cargos estratégicos no governo, não só é errado, como não pode acontecer. Então, preocupa nesse sentido, da repetição constante, e para você achar pessoas de ficha limpa, você está tendo que recorrer a jovens, né, a crianças quase, que possam passar mais despercebidos no radar da imprensa, né, da oposição, enfim. Hoje o jovem foi exonerado, né, no Diário Oficial, mas esse é um caso que foi descoberto pelo repórter Vinícius Sassini e foi revelado no jornal O Globo. Mas e se o Vinícius não tivesse descoberto esse caso, né? Esse jovem estaria lá. Quantos outros Micaels, que é o nome do rapaz, não estão hoje nomeados e tocando orçamentos milionários, né? No governo federal e em governos estaduais também, né? Prefeituras. Ou seja, essa chaga do fisiologismo, que é um dos traços marcantes, definidores da nossa cultura política, esse traço ele permanece apesar dos avanços no combate à corrupção que a gente vê, especialmente com a Lava Jato, né? Então, acho que é para se debater, para se pensar, para se refletir, porque os políticos não vão mudar seu comportamento, a não ser que sejam forçados a mudar o seu comportamento, né? E como fazer isso?
E daí a gente... uma grande questão, né? E daí a gente fica pensando como é que um jovem de 19 anos teria capacidade, acho que a gente pode dizer, experiência para ocupar um cargo desse, autorizar pagamentos altos, mas provavelmente essas decisões não eram tomadas por ele, né? Não, tanto que um dos fatos notáveis desse caso é que no mesmo dia em que ele foi nomeado como gestor financeiro, né, como uma pessoa que deveria aprovar pagamentos para fornecedores, horas depois houve um pagamento de milhões de reais a uma empresa suspeita, né, e um pagamento em que servidores de carreira se recusavam a fazer, né, servidores antigos. E aparentemente ou ele aprendeu a manejar em poucas horas, esse jovem, um sistema complexo de contas do governo, o que é altamente improvável, ou alguém usou o nome dele, com a ciência dele ou não, para efetuar esses pagamentos, né? Então, não é também, isso tem uma consequência e tem um fim, né? O fim é transferir dinheiro para uma empresa suspeita, né? E por qual razão? São razões republicanas? Aparentemente não, né? Isso com certeza não. Agora. Mas preocupa a manutenção desse status quo, a manutenção desse sistema que está pútrido e que revolta a população, né? De fato é extraordinário, porque a gente se surpreende cada dia, né? Até onde os políticos podem ir para conseguir manter os seus interesses políticos ou de outra ordem, né? Uhum. Bom, até o próprio Ministério do Trabalho, acho que é um grande exemplo, porque as indicações são feitas pelo PTB, a gente ficou aí muitos dias sem um comando na pasta, justamente porque a indicação do partido, que era a filha do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, estava envolvida em várias polêmicas, né? Isso demonstra, o Ministério do Trabalho realmente é um caso, infelizmente, exemplar, né? Ou exemplar no pior sentido. Sim. Porque não é de hoje, aliás, como era do PDT, já era um ministério no governo Dilma, no governo Lula, já era um ministério completamente flagelado pela corrupção, né, e por suspeitas constantes de mau uso de verbas públicas. E o que a gente está enxergando agora é isso. Então, o caso da Cristiane Brasil foi mais grave porque chega-se a um ponto em que, como a política não resolve as coisas, o Congresso, os políticos, a justiça interveio, né? Quer dizer, provocada por pessoas comuns e requerimada pelo Ministério Público, mas isso não é saudável, né? Não é saudável que agora também a cada nomeação, seja o Ministério Público ou cidadãos que venham recorrer à justiça, a justiça bloqueie essas nomeações, né? Porque há judicialidade nelas. Então, é preciso pensar e refletir isso. Tem que aparecer nos debates deste ano, nas eleições, em mecanismos institucionais que impeçam a nomeação de forma tão desavergonhada de pessoas desqualificadas, né? Que tragam uma profissionalização maior para o setor público. Isso tem que estar na agenda, porque se não for mediante um momento da eleição que se possa discutir isso, a gente vai continuar vendo a mesma coisa acontecendo, e acontece com muita frequência e há muito tempo, né? Tá certo. Muito obrigada, viu, Diego? Uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Até mais. Boa noite para você, Débora, e para os ouvintes. Nós conversamos com o editor executivo do Infoglobo, Diego Escosteg.